Boa noite, você que está de casa, que alegria poder estar nessa noite tão especial, entrando aí no conforto da sua casa, através da sua televisão, através do seu telefone. Olha, eu quero desejar para você um Feliz Natal, uma noite maravilhosa, uma noite de muito amor, uma noite de muito carinho, de cuidado, de fraternidade, de muitos abraços, de muitos beijos. É uma noite para nós celebrarmos, sabe, a vida daquele que pisou nessa terra com o propósito de mudar a minha e a sua vida. Então é isso, eu desejo para você, para toda a sua família. De repente você está aí naquele momento, né? Aquela comida boa, aquela mesa bem farta, daqui a pouco aquele amigo oculto. É isso aí, aproveite, celebre. Eu tenho certeza que a sua noite vai ser muito maravilhosa. Nós já fomos abençoados aqui com o nosso período de louvor e adoração e também já adoramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E esse momento é um momento onde nós vamos partir para a palavra de Deus que alimenta a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, que nos apruma, que nos coloca de pé. É a palavra de Deus que faz toda a diferença em nossa vida. Então nós vamos dar aqui um stop na série de mensagem que nós estamos pregando, e nós vamos pregar hoje uma mensagem de Natal, uma mensagem falando a respeito dessa data tão especial na minha vida e na sua vida. Amém? Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Acompanhe comigo e nós vamos bater um papo bacana aqui a respeito do nascimento e da vida de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, porque existia uma outra Belém, Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Amém? Então, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, nós vamos ver algo relacionado ao nascimento de Jesus, com algumas diferenças. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, o texto está falando a respeito de pastores,
Então, esses pastores que logo no início do Evangelho de Lucas, eles tiveram o privilégio de ver Jesus logo após o nascimento na estrebaria. Eles viram e ouviram um exército de anjos cantando. Esses 3 homens aqui, que historicamente as pessoas chamam de reis magos, mas as escrituras não falam sobre isso, eles já pegam Jesus dentro de casa. E a gente precisa dar uma refletida aqui. Se a gente fosse dar um tema para essa mensagem, nós poderíamos falar assim: que presente eu dou? Porque Natal a gente sempre vai pensar nisso. Que presente eu vou dar para fulano de tal? Que presente eu vou dar para ciclano? Eu vou na casa de Beltrano jantar, o que eu posso dar para essa pessoa? E é lógico que você, quando vai dar um presente para alguém, você vai procurar saber quais são as características daquela pessoa ou o que aquela pessoa gosta. Um determinado hobby, algo que faça parte do seu dia a dia. Alguém que é um profissional que trabalha com ferramentas, é certo que ele vai gostar de receber uma ferramenta nova. Alguém que é um atleta, até mesmo por hobby, ganhar um tênis novo de corrida, uma chuteira nova para poder jogar aquele futebol do final de semana. Mas é estranho aqui para nós, uma criança que tinha pouco tempo de nascido receber os tipos de presente que ele recebeu. Então, esse texto, ele é muito rico em detalhes. Porque os presentes que esses homens dão para Jesus não eram presentes relacionados a determinada idade. Uma criança, na idade que Jesus estava sendo visitado ali, deveria ganhar presente de criança, mas não é isso que nós estamos vendo. Então, eu e você precisamos entender o seguinte: quando se trata de dar algo para Jesus, quando se trata de oferecer algo para Deus, nós sempre precisamos entender o que Jesus carrega, sabe, vai apontar para aquilo que eu devo dar para Ele. O que eu quero dizer com isso? Jesus não estava recebendo o presente que criança recebe. Jesus estava recebendo o presente que rei recebe. Então, já pequeno, com pouquíssima idade, nós vamos poder olhar para a vida de Jesus e saber que Jesus tinha um propósito. Jesus, ele pisou nessa terra com um propósito estabelecido pelo Pai. Então, ninguém nasce pensando em morrer, calculando como será a morte, mas Jesus já sabia. Você imagina que Jesus espera por bastante tempo até ele poder anunciar o seu ministério e a sua obra. Mas você imagina que Jesus já sabia quem ele era, que tipo de morte ele teria, como seria, mas ele tinha dentro dele um senso de obediência ao Pai e de amor à humanidade. Esses homens que foram presentear Jesus, eles estavam entendendo que Jesus era de fato o Messias. Como Isaías profetizou, um menino nasceu, eles entenderam que um menino nasceu, mas eles não se apegaram ao fato de ser apenas um menino, uma criança. Eles entenderam que ali estava Deus, o Deus encarnado, o Deus todo-poderoso, que pisou nessa terra para fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Então, que presentes podemos dar a Jesus? O que Jesus gosta de receber? O que Jesus quer receber de mim e de você? Que tipo de posicionamento, que tipo de postura eu e você precisamos ter nessa noite de Natal? O que você vai fazer nesse momento seu a sós, de se dobrar a Deus, de se prostrar a Deus? O que Ele quer receber de você nessa noite? Eu quero dizer que nós não temos como dar a Jesus
presentes literais. Não temos como comprar algo para Jesus. Não tem como nós fazermos isso. Mas existem coisas que Jesus quer receber de nós. Reconhecimento é a palavra certa. Esses homens, eles não estavam dando presentes, eles estavam dando reconhecimento. Eles estavam reconhecendo que Jesus era digno de receber aquilo que eles estavam dando. Por quê? Os 3 presentes que eles deram apontavam profeticamente para a obra vindoura de Jesus. E todo dia é dia de nós reconhecermos que nós precisamos dar essa honra a Jesus Cristo. O que significa esse ouro, esse incenso, essa mirra? Essa semana foi até bacana, tivemos um vídeo aqui da Simples Igreja, os nossos jovens fizeram, e a galera se mobilizou, bem bacana. Teve uma galera que se confundiu, teve uma galera aí que meio que deu uma engasgada, mas está valendo, está tranquilo. Então, pense comigo, nós não temos como dar presentes literais para Jesus, mas nós temos como dar para Ele, todos os dias, o reconhecimento daquilo que Ele é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? O que nós podemos dar para Ele que agrada o seu coração? Eu queria que você pegasse isso nesse momento. Olha, mais do que um sacrifício, Jesus deseja receber de nós o reconhecimento de quem de fato Ele é. Mais do que um sacrifício, Jesus quer receber de nós o reconhecimento do que Ele é, do que as Escrituras dizem ao seu respeito, do que de fato os profetas profetizaram, do que de fato os evangelhos revelam para nós, do que de fato Paulo e outros apóstolos escreveram em suas cartas da sua obra poderosa. Então, quem é Jesus para nós? Por que Ele recebeu ouro, incenso e mirra? Por que Ele não recebeu presentes determinados para aquela idade que Ele tinha? Profeticamente, esses homens que foram conduzidos através de uma estrela, eles estavam dando para Jesus reconhecimento. Cada um desses elementos aponta para uma determinada obra de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Por que Jesus recebeu ouro sendo tão pequeno, um recém-nascido? Por que Ele recebeu ouro? E o texto vai dizer que esses homens abriram os seus tesouros. Eram tesouros. Por que Jesus recebeu ouro? Porque o ouro, ele aponta para a realeza de Jesus. Era comum entre os reis, se você for ler o Antigo Testamento, era comum que o rei de uma nação, quando visitava o rei de uma outra nação, ou quando se estava fazendo uma aliança com uma outra nação, o presente que se dava era ouro. Não se dava ouro para qualquer pessoa. O presente que um rei dava para um outro rei era o ouro. O que esses homens estão dizendo é que eles estavam identificando. O que esses homens estão nos ensinando é que eles tinham convicção que diante deles estava o Rei dos Reis. Por isso que ele recebeu ouro. Ouro aponta para a nobreza, a grandeza. Ouro aponta para a riqueza e o poder. Esses homens estavam dizendo para Jesus: nós estamos vendo você bebê, um menino, mas nós sabemos que diante de nós está o Rei da Glória, o Rei dos judeus, o Rei que a humanidade mais precisa reconhecer.
Eu não sei se você me entende, mas quando nós damos um presente de ouro para alguém, nós estamos dizendo assim: eu te honro muito, porque ouro é um presente de honra. Então, esses homens estavam dizendo que eles entendiam a realeza de Jesus. Eles estavam ressaltando que Jesus é o rei do seu povo e ele é rei na vida de todo aquele que o recebe como único e suficiente Salvador. Rei dos reis. Então, qual é a característica marcante de um rei também? Rei é aquele que dá ordens. Rei é aquele que manda. Rei é aquele que é forte, convicto, que não varia em suas palavras e decisões. Rei é aquele que merece receber reverência, adoração e submissão. Esses homens estão dando ouro para Jesus, dizendo: tu é o rei dos reis, tu é aquele que é digno de ser obedecido, tu é aquele que é digno de ser exaltado, tu é aquele que é digno de reverência. Por isso Jesus estava recebendo ouro. É lógico que eu e você não temos ouro para dar para Jesus. É lógico que eu não vou fazer uma campanha aqui: traga o seu ouro para Jesus. Você nunca vai me ver fazendo isso. Mas nós podemos dar para Jesus o reconhecimento de que Ele é rei, de que Ele merece reverência, obediência, de que Ele merece ser exaltado, porque Ele é o Rei dos Reis. Aleluia! A Jesus Cristo toda a obediência, a Jesus Cristo toda a exaltação, a Jesus Cristo toda a honra e toda a glória. Nós estamos celebrando o nascimento do Rei dos Reis. Mas não para por aí. Ele recebe também incenso. E por que Jesus recebeu o incenso? Por quê? Qual era a tradição? A tradição é que os sacerdotes, eles recebiam, esse presente, o incenso. Mas profeticamente falando, Jesus estava sendo reconhecido como um mediador. Jesus estava recebendo o incenso, ele estava sendo reconhecido como alguém divino, alguém enviado por Deus, alguém que poderia fazer a mediação entre Deus Pai e a humanidade. Porque Jesus, ele é o sumo sacerdote infalível, e incenso é o presente que os sacerdotes recebiam. Então esses homens estão dizendo: nós reconhecemos que tu és o Rei dos Reis, mas nós também reconhecemos que tu é o mediador, tu é o nosso intercessor, tu é aquele que vai nos ligar ao Pai, tu é aquele que vai fazer a conexão que lá no Éden foi perdido. Então preste atenção nisso. Jesus está recebendo o presente de alguém que era reconhecido como rei. Jesus está recebendo um presente de alguém que estava sendo reconhecido como um intercessor, um mediador, um sacerdote. O que seria da minha vida, o que seria da sua vida se Jesus não tivesse nascido? Nós não teríamos acesso ao Pai. Nós não teríamos como nos conectar a Deus. Nós não teríamos como ter sido tornado filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala: pois não há um mediador, não tem outro mediador, não existe outro mediador, só Jesus. Só Jesus é o mediador. Ele é a ponte, ele é o caminho, ele é o caminho que nos leva ao Pai.
Ele é aquele que nos tornou filhos. Nós não éramos. Então, esses homens estão dizendo: esse presente aqui é um reconhecimento que tu é rei. Esse outro presente aqui é um reconhecimento de que tu és o nosso sumo sacerdote, tu és o nosso mediador, tu és aquele que vai nos ligar ao Pai, tu és aquele que vai nos salvar. Mas eles não param por aí. Eles dão mais um presente, a mirra. Então Jesus recebe ouro, incenso e mirra. E a mirra, ele era um presente também, caro, e que aponta para o sacrifício, mas que também aponta para a ressurreição de Jesus. Preste atenção, era comum na antiguidade que as pessoas, no momento em que morriam, elas eram perfumadas com a mirra. Há uma passagem na Bíblia onde Jesus ele é perfumado. E aquilo ali era um ato profético. Estava apontando para a morte de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus vivo está. Então, existe um outro significado para a mirra. A mirra que era utilizada para sepultar os mortos, ela também, na antiguidade, em algumas situações, se passava a mirra em feridas, em locais que estavam dolorosos, e em algumas situações, misturada ao vinho, ela servia como remédio. O que esses homens estão dizendo com esses presentes? Tu és o Rei dos Reis. Tu és o sumo sacerdote. Tu és aquele que há de levar as nossas dores. Tu és aquele que vai morrer e ressuscitar, mas tu és aquele que um dia nos ressuscitará também. Então esses homens estão dizendo o seguinte: nós estamos diante de alguém que não simplesmente vai aliviar as dores como a mirra faz. Nós estamos diante de alguém que vai levar sobre si todas as nossas dores e enfermidades aqui na terra, mas um dia ele nos levará para um lugar aonde não mais haverá dores, aonde não mais haverá lágrimas, aonde não mais haverá, situações de tristeza. Por isso que a mirra aponta para a morte, mas ela também aponta para a ressurreição. Jesus nasceu, queridos. Jesus pisou nessa terra com esses propósitos. Ser o rei, reconhecido por mim e por você. Ser o sumo sacerdote que nos liga ao Pai. E ser aquele que levaria diante, de nós, que envergonharia ao inimigo, que tiraria de nós a tristeza, a morte, as dores e as enfermidades. O que nós podemos dar para Jesus hoje? Reconhecimento. O que eu e você podemos dar para Ele hoje? Reconhecimento. Que tipo de reconhecimento, pastor? Que Ele é rei, que Ele é o mediador e que Ele é aquele que tem sarado as nossas feridas, que tem transformado a nossa história, que tem colocado perfume nas nossas vidas e tirado a nossa vida, da vergonha, e tem nos tornado cooperadores no seu reino. Que mensagem é essa de Natal, que aponta mais para nós do que para Cristo? Hoje é a noite que eu e você podemos reconhecer mais uma vez que Jesus Cristo é
o único motivo da nossa adoração, o único que é digno de exaltação, de louvor, de honra, de glória, de celebração. A Jesus Cristo, o reconhecimento que Ele é Rei. A Jesus Cristo, o reconhecimento de que Ele é o nosso sumo sacerdote, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Jesus Cristo, o reconhecimento de que Ele tem transformado a nossa vida de pranto em alegria, de dores em vida abundante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí na sua casa mesmo, adore ao Rei, adore ao Senhor e Salvador da nossa vida, celebre a Ele e nunca mais passe uma noite de Natal com tristeza. Lembre-se, diante de mim e de você está não mais um menino, mas um Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que nos sara, aquele que nos cura e aquele que nos alegra. Eu espero que Deus tenha falado contigo nessa noite. Desejo de todo o meu coração que você seja muitíssimo abençoado, você e a sua casa. Recebe essa palavra, tira um tempinho agora e adore ao Senhor. Junta na mesa ou vá num lugar mais reservado e adore ao Senhor da sua vida. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. E como igreja, nós reconhecemos que o Senhor é tudo isso que nós acabamos de falar. Seja adorado nessa noite. Recebe o nosso reconhecimento. Recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas famílias hoje e eternamente. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite maravilhosa na presença de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.